Está começando na TV UCPEL Filosofia e Sociedade, um programa do curso de Filosofia da Universidade Católica de Pelotas, coordenado pela professora Ângela Caruso, produzido e apresentado por mim, Igor Borges. Esse programa tem por finalidade refletir, pensar e discutir os problemas e desafios do homem na atual sociedade. No programa de hoje estarei conversando com o aluno Fábio Silva, do 5º semestre do curso de Filosofia da Universidade Católica de Pelotas. Tudo bem, Fábio? Obrigado, Igor, Obrigado pelo convite. Uma alegria, mais uma vez, estar aqui no teu programa. Tá bem. Estaremos conversando hoje sobre esse evento que teve durante esse mês na Universidade Católica, né, Fábio? Sobre a ditadura militar, né? Esse evento ocorreu em todo o mês de setembro, né? Teve a última proposta ontem, né, que foi o filme Pra Frente Brasil. E aí foi um mês muito interessante, foi o primeiro projeto que nós realizamos juntamente com a capelania, né, com esse intuito de fazer com que os cursos se interrelacionem dentro da universidade, né. Então foi uma proposta interessante, nós ainda estamos avaliando, né, também contamos aí com a presença de todos que participaram, que nos ajudem a avaliar isso que nós fizemos no mês de setembro. Mas foi uma proposta, foram eventos importantes, né, para conhecer um pouco desse importante marco histórico no Brasil, né, que foi a ditadura. Pois é, eu participei de alguns dos eventos e gostaria que tu falasse mais sobre esses eventos para o pessoal que não pôde acompanhar, que não teve acesso. É interessante isso que tu colocas, porque esses eventos, né, nós tentamos diversificar, né? Tivemos palestras e com uma boa participação dos alunos da universidade, até de fora, né? Filmes, então foi uma programação bastante ampla, assim, e com vários momentos que o pessoal teve para discutir, não é? Para conversar. Nós tivemos dia 4, então, o pessoal que ainda não acompanhou, não é, que poderá acompanhar novamente alguns projetos nossos, ali da filosofia e dos outros cursos, juntamente com a capelania. Dia 4 nós tivemos a arte no saguão, né? O que é isso? Foi uma proposta de uma exposição ali do Instituto Mário Alves, né, o IMA, na Universidade Católica, sobre a realidade da ditadura, né? Eles têm fotos, eles têm imagens, mas que eles não puderam colocar, que relatam muito bem, né, a questão da ditadura, né, toda aquela opressão, toda aquela retirada da oportunidade de expressão das pessoas, né, que aquela época teve. Então, fotos fortes assim, e que revelam muito, de uma forma muito expressiva, né, o que se viveu na ditadura. Então foi interessante, os alunos que chegavam na universidade, foi no período da noite, né, entre 7 horas, por aí que nós começamos a expor. Os alunos chegavam e viam as fotos, né, também conheciam mais do novo projeto da capelania, da proposta que nós estávamos colocando no mês de setembro. Então foi bem interessante essa exposição. Ela ocorreu também aqui no Campus 2, né, onde nós estamos apresentando o programa dia 18, né, com a mesma finalidade, o mesmo instituto. Também foi bem interessante. Mas creio que o evento mais rico, assim, nesse sentido, foram as palestras, né? Tu acompanhou muito bem a palestra ali do professor Osmar e do professor Alceu, né? Contaram um pouco a experiência deles dentro da ditadura, principalmente o que eles passaram, né? Toda aquela vivência deles como professores, né? O Osmar recém-chegado da Europa, o Alceu aqui trabalhando no serviço social, e também as palestras da questão da Comissão da Verdade, que hoje está muito atual, muito forte isso, né? O Brasil tentando remontar essa história com essa Comissão da Verdade. Nós tivemos duas alunas ali da Federal contando um pouco como que está aí essa situação a partir da ótica da mulher, não é? E nós tivemos também a mesa redonda na questão da mídia e da censura, não é? Com o professor aqui da Católica, o professor Renato Dallavec, e também foi muito interessante, né? Então foram palestras muito ricas que nós conseguimos conhecer, né, toda aquela realidade da ditadura,
e dialogar, conversar, foi muito interessante. No caso do professor Osmar, ele ainda era aluno, né, do seminário, se não me engano, na época de 63, quando começou a ditadura. Ele contou que ele ainda estava lá no seminário em Viamão, em 63, a ditadura começou em 64, 65, se não me engano. 64. E então eles fizeram, a partir do DCE deles lá, realizaram um estudo, até com um palestrante de fora sobre Marx, né? E a partir daí, depois, quando os militares tomam o poder, o DCE deles é invadido e as fotos, certificados, todos rasgados ou recolhidos, né? E os que estavam lá foram investigados, foram interrogados, né? Ele contou toda essa experiência para nós lá. Depois ele, claro, teve um tempo ainda aqui no Brasil, depois foi para a Europa, estudar em Roma e depois na Bélgica, e assim depois retornando ao Brasil bem na época da ditadura, né? Então ele viveu muito isso no início dela, né? Pegou também todas aquelas manifestações que ocorreram na Europa, principalmente na França, né? Naquele período ali, 68, e ele retorna ao Brasil, se não me engano, em 70 e poucos, por aí. Isso, no final da ditadura. No final já, 70 e poucos, não, ainda já estava bem no auge da ditadura, né? quando ele retorna. E ele vive muito isso, né? Ele tem experiências, ele contou para nós, né, essas experiências que ele viveu. E eu chamo a atenção aqui para um relato que ele colocou muito interessante, né? Talvez o que mais marcou nessa questão da ditadura, não é? Ou aquilo de mais assim maléfico, podemos colocar assim, que a ditadura deixou. Embora nós tivemos as torturas, embora nós tivemos uma série de repressões, né, que a gente conhece, mas eu creio que, e ele colocava muito isso, a questão da pessoa se expressar, isso era impedido, não é? É muito ruim quando nós não temos a oportunidade de nos expressarmos, não é? E a ditadura reprimiu muito isso, né? A questão da palavra, né? A questão da linguagem, o ser humano era controlado, né? E isso é uma das torturas, vamos dizer assim, não física, né? Mas torturas que o ser humano pode falar, o direito recolhido, né, de falar, né, de se expressar. E, claro, haviam grandes pensadores na época da ditadura, né, que foram mortos, foram presos, foram impedidos de falar, foram impedidos de contribuir para uma formação do Brasil, né, para um avanço, vamos dizer assim. Então, isso nós tivemos um marco muito ruim deixado pela ditadura. Não vamos entrar aqui em questões, não é? Mas isso ocorreu, né? Os grandes pensadores, hoje nós temos, o professor Osmar salientava isso, o apagão intelectual que ele coloca, né? Essa lacuna que foi deixada, não é? Quando aquelas pessoas que refletiam, que pensavam, né, que agiam, foram impedidas de realizar isso. Então, isso me marcou, essa experiência do professor Osmar, não é? E também, claro, do professor Alceu. Ele viveu também a ditadura aqui, teve preso, não é? E ele também, junto com o Osmar, salientou muito essa questão do impedimento que houve na ditadura, né, em relação às pessoas de não expressar, de não poder falar. Essa questão desses pensadores que foram eliminados, assassinados, né, que sumiram nessa época, que reflete nos dias de hoje, né, porque eles foram impedidos de falar, como tu disse, impedidos de pensar, de escrever, de continuar o trabalho deles, de começar um trabalho que seria uma coisa que estaria ainda na nossa geração hoje em dia e para muitas gerações, né? Porque eram grandes pensadores naquela época, né? Isso aí que tu coloca é bem interessante, porque o filme que nós vimos, Para Frente Brasil, ontem, né, coloca um pouco essa situação, né? Na época, o Brasil havia ganho a Copa de 70, né, e o povo estava numa euforia, né? O Brasil tricampeão,
E houve uma alienação nesse sentido, porque o Brasil vivia o auge da ditadura, né, e o povo festejando a Copa de 70, e o filme Pra Frente Brasil retrata muito bem isso, né? Então é um pouco essa questão da alienação, isso que nós chamamos a atenção muito aqui no programa, filosofia nesse sentido também, né, que nós devemos nos tomar uma posição frente aos problemas, né, do Brasil. Temos sim uma consciência que deve ser refletida, né, que deve, como é que a gente pode colocar, não pode ser alienado dos problemas principais do Brasil, né? E isso o filme retratou muito bem. Essa questão é muito importante. Hoje em dia a gente só tem a notícia da uma mídia convencional, né, geralmente, e é uma mídia tendenciosa, é uma mídia sensacionalista, e no fim as pessoas acabam acreditando que aquilo que se passa ali é a verdade, e acabam não pensando e não se questionando do que tem por trás daquelas notícias, do que tem por trás daquelas informações, e o povo vai na onda, né? Todo mundo, a maioria. Isso é interessante, porque hoje a gente colocava isso na questão da mídia censura, que nós vimos dia 5, não é? Que tudo deve ser sempre colocado como ponto de reflexão, não é? Não só a questão política, como hoje está sendo colocado, mas também a própria mídia. Tá bem, vamos para um breve intervalo e já voltamos para bater mais um papo com o Fábio Silva. ITEPA, Instituto Técnico de Pesquisa e Assessoria, órgão da Universidade Católica, voltado ao desenvolvimento regional. Se você tem boas ideias e pretende investir na região, consulte o nosso banco de dados. Para mais informações, acesse o site www.bancodedadoszonasul.com.br. ITEPA, apoiando o desenvolvimento regional. De segunda a sexta-feira você confere o que é informação em Pelotas, em 2 edições diárias, ao vivo ao 12h40 e às 6h30 da noite, aqui na TV O CEPEL. O CEPEL Notícias. Estamos de volta com o nosso programa Filosofia e Sociedade, batendo um papo hoje aqui com o colega Fábio Silva, falando sobre essas atividades que tiveram em setembro, juntamente com a capelania relacionadas à ditadura, né? Foram atividades importantes, né, como eu já tinha colocado no primeiro bloco do programa, que nos remonta um pouco essa história tão marcante no Brasil. E a gente colocava agora no finalzinho do programa a questão da mídia, né, Igor? É interessante hoje também nós refletirmos sobre o papel da mídia na sociedade, né? Como nós também refletimos a questão política. Eu perguntei na oportunidade do debate que nós tivemos sobre a mídia, a censura, né, a ditadura, eu perguntei para o professor Renato por onde passa toda uma reforma política, se passa também pela mídia, né? E ele colocava que até mais, né? Ele dizia que a reforma política só se dará também na questão de uma reforma midiática, né? E o que é isso? Nós olharmos, será que a mídia realmente não saiu um pouco do seu propósito, né? Que é informar, né, a sociedade, né? Trazer as notícias, não é? Ao alcance da sociedade, né? Então, hoje a mídia, ela, acredito, todos os meios de comunicação, televisão, rádio, imprensa escrita,
tudo isso hoje deve ser colocado, também não está isento de uma reflexão, né, da sociedade, né? Não nós aqui que estamos debatendo um pouco isso, estamos refletindo, mas da sociedade como um todo, né? Qual é o papel da mídia na sociedade, né? Será que hoje ela está realmente cumprindo o seu papel ou está com interesses paralelos? E da mesma forma a política, não é? Essa reforma política que nós vemos aí, que está passando pelo Senado, quais os pontos que ela deve tocar, né? A questão da educação básica política, não é? Hoje nas escolas, será que se ensina de uma forma correta a questão política no Brasil? Não é? Até um ponto que nós tocamos uma vez quando nós estávamos estudando a questão das manifestações, não é? Então, a questão também que envolve a questão política, as campanhas, não é? Então são coisas que merecem ser refletidas e merecem ser refletidas não só pelos senadores, pelos vereadores que estão lá para nos representar, mas por nós mesmos, não é? Cidadãos que temos condições, sim, né? Nós aqui que participamos do curso da filosofia, o pessoal que está em casa, que nos assiste, condições de refletir, de colocar todas essas questões, não é, sob o prisma do pensamento, não é, de entender, não é, de esclarecer os conceitos. Então, é isso que é interessante e acredito que seja um papel de todos nós, né? Eu lembro que nessa palestra que nós participamos lá com o professor Alceu e o professor Osmar, que o professor Alceu chamava em pauta sobre a questão se a ditadura realmente teria acabado no Brasil, né? Agora, nos dias de hoje, se a ditadura já tinha acabado. E ele deixou meio que como uma provocação, né? Foi pelo menos do jeito que eu entendi, deixou meio que como uma provocação e como um alerta. Ele alertou que não citou nomes, também não cabe a nós também, que algumas pessoas que foram muito importantes durante o período da ditadura, que estavam do lado dos ditadores, que ficaram ali fazendo parte daquilo, hoje em dia são chefes de algumas instituições públicas ainda no nosso país, nos dias de hoje. E isso é muito interessante da gente pensar, porque, como dizem, né, a memória do povo é curta, a gente acaba esquecendo de certos fatos e certas pessoas que participaram de certos atos. E hoje em dia são as mesmas pessoas que estão no governo, que estão nos representando nas instituições públicas. E essa foi uma das propostas desse evento que nós colocamos no mês de setembro, nos darmos conta que a ditadura não começa, isso o Osmar salientou muito bem, né, não começou principalmente com a questão dos militares, não é? É todo um conjunto que deve ser levado em conta, não é? E a questão da imprensa, sim, esteve muito presente nisso aí, não é? Como se colocou, como se colocava a informação na época da ditadura, né? Isso aí ajudou em muito a alienação do povo também na época, né? E outros fatores que também a gente poderia levantar, né, para tentar esclarecer um pouco e refletir em cima dessa questão, né, que se acabou ou não a ditadura. Tinha, de uma certa maneira, as torturas como se havia na época, com certeza, né, físicas, né, mas toda uma gama de interesses, toda um conjunto de informações, de coisas que foram retiradas, não é, ou levadas por um outro lado, que hoje nós sabemos que ainda acontece, não é, seguindo interesses que não são interesses da maioria, né? Da maioria, ou que nós consideramos que sejam os melhores, não é? Enfim, então nesse ponto com certeza a gente pode questionar se a ditadura acabou, não é? Porque hoje nós temos, sim, né, como naquela época, um pouco dessa alienação ainda. Exato. Na questão da educação que tu falavas agora há pouco, se é bem ensinado isso na escola ou não, se é uma educação... às vezes eu sempre me questiono bastante sobre o papel da educação, sobre o papel do professor. Estou sempre estudando e nessa perspectiva. E eu fico me perguntando, às vezes, uma instituição pública sustentada por povo. Uma instituição pública é sustentada por povo e quem a frequenta é o povo. Eu acho que, no mínimo, ela deveria ser voltada ao povo.
E às vezes a gente vê certos tipos de educação, certos tipos de coisas no currículo, tanto do ensino fundamental quanto do médio, que a gente fica se perguntando se é uma educação em prol do povo se libertar, se humanizar, ou se é uma educação alienante, né, e desumanizante, que às vezes me parece que fica meio em dúvida. Essa questão é interessante, porque hoje nós olhamos e a maioria dos jovens não gosta da questão política, não é? Talvez seja uma consequência da ditadura, talvez seja uma consequência histórica, não é, de outros fatores que a gente não vai poder colocar aqui, mas a questão da juventude que não gosta de política, né, não se diz apolítica, é muito ruim, né, para o Brasil. Claro, nós tivemos as manifestações e isto, por um lado, foi revelado, não é? As manifestações, jovens que iam se manifestar sem saber o porquê, né, e por aí, né? Mas também, por um lado, foi interessante que esses jovens agora, né, com todas essas manifestações, com isso que aconteceu, possam também vir para o debate, não é, conversar sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil. Então, por um lado, também foi interessante essas manifestações. E eu creio que uma das causas dessa distância do meio político, não digo nem da questão de partidária ou filiação a um partido, alguma coisa, não, né? Mas uma compreensão de que o voto é importante, não é? Uma responsabilidade maior com o voto, e isso é o mínimo, né, que nós podemos fazer, jovens, adultos, né, idosos. Então, essa responsabilidade com os votos, essa questão política, essa não alienação, né, que eu acredito que seja e comece numa educação fraca nesse sentido, não é? Porque hoje nas escolas, de que forma trabalham essa questão política? Não é? Nós temos disciplinas, história, nós temos agora sociologia, filosofia entrando também, né, que de início nas escolas, e acredito que seja uma oportunidade para se voltar para isso aí, para se repensar isso aí, né? Uma educação política desde a base, não é uma questão periférica na formação humana, né? É uma questão essencial, né? O ser humano, ser cidadão consciente do seu papel, né? E isso é de extrema importância. Até porque, como conversava aqui com o colega Jonathan no programa passado, essa inversão de valores é o que acaba complicando as coisas, né? Porque o país é do povo, assim como as cidades, como tudo no país é do povo, assim como as instituições públicas deveriam ser em prol do povo. E a gente fica vendo que não, que o povo se abstém de falar sobre isso, às vezes não gosta de política, uma grande maioria que a gente vê não gosta de política. O que eu acho que a gente pode não gostar é de certos atos de alguns políticos, mas não gostar da política, porque é isso que nos representa. E todos nós temos relações políticas em toda a nossa vida, durante todo o dia. Isso aí é bem isso que tu disse, porque nós tivemos alguns filósofos, né, principalmente a questão antiga, a filosofia antiga, né, que colocam muito bem isso. O ser humano é um ser político, né, nesse sentido, que nós usamos relações políticas na família, né, na própria universidade, né, e isso é saudável, né? As discussões sempre com respeito, né, as discordâncias que são próprias do campo político, isso aí é correto e deve existir, né? O problema é que às vezes, claro, atos errados de políticos, né, de levar para interesses financeiros, para levar interesses pessoais e a não, como a gente pode colocar, a não consciência de que eles estão lá nos representando, né? Claro, pode causar um afastamento, pode causar uma certa rejeição, mas nós devemos ter a consciência de que os atos políticos são uma coisa, né? Mas o ser humano, enquanto ser político, enquanto ser que deve não ser alienado de toda essa questão histórica do Brasil, isso aí sim deve ser colocado, né? Deve ser colocado também, salientado para os jovens. Exatamente, e tanto numa questão histórica, mas tanto no papel do dia a dia de hoje, né? Para decidir o que o mundo está tão corrido, a gente corre tanto atrás de alguns propósitos, talvez uns para melhorar de vida, outros só para se manterem.
e no fim a gente acaba não pensando e acaba não refletindo sobre as coisas que a gente faz no dia a dia e acaba tendo, como tu disse, não tendo essa discussão saudável, né? A gente acaba tendo monólogos, fala e pronto, é o que eu quero, se não é eu me afasto de ti e tá bem, em vez de termos diálogos saudáveis, como tu bem salientou. Bom, Fábio, queria te agradecer a tua presença mais uma vez aqui no programa, dizer que as portas estão sempre abertas. Não, eu que agradeço o teu convite, não é? E esse é o espaço que nós devemos aproveitar de reflexão, né? De que o povo que nos assiste também, nós possamos despertar algumas reflexões, algumas discussões. Então, obrigado pelo convite. E tem mais alguma atividade para o mês que vem ou ainda não pensaram em Bom, nada? nós estamos avaliando primeiro essa atividade e quando nós tivermos, já temos alguns projetos, eu volto aqui no programa para contar. Claro, tá bem. Agradecer a todos e todas que estiveram nos acompanhando e desejar uma ótima semana.